Eu estou pedindo para o desculpa. Oswaldo, é servidor, para ele começar a gravação. Ok. Eu já vou chamá-lo aí. Bom, a gravação já foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, substituindo o Dr. Douglas Cacaso, que é o vice-presidente, e o Dr. Rodrigo Lázaro, também presentes a doutora Maria Alice Formigoni e também Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Temos hoje 4 processos na pauta, sendo que o processo da CBD vai ser retirado de pauta, tendo em vista a ausência do Dr. Douglas, né, que pediu afastamento na sessão de hoje. Nós temos, então, 3 processos restantes para fazer para colocar em julgamento. Em primeiro lugar, eu estou fazendo a retirada de pauta do processo da CBD. Retirado de pauta. Iniciamos o processo de hoje, a sessão de hoje, pelo processo Metálica Industrial. O auto de infração é o 446.272. Relator, Flávio José Sanches Arantes. Pela Metálica, pelo contribuinte, a doutora Tassiane Gantois. Doutor Flávio, por favor, então, nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra à advogada para aduzir a sustentação oral. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Trata-se de recurso ordinário tirado em face de decisão de primeira instância que manteve a acusação fiscal veiculada em auto de infração contendo um único item de acusação, versando sobre creditamento indevido com base em documentos inidôneos desclassificados pelo fisco. No caso, os documentos desclassificados tratam de aquisição de sucata de cobre em operações interestaduais com origem no estado do Espírito Santo, tendo sido todos os documentos de emissão atribuída ao suposto emitente declarados inidôneos pelo fisco capixaba. Então, eu vou deixar de colocar no relatório aqui as razões recursais, em homenagem à sustentação oral que vai ser realizada, mas aponto que após o protocolo do recurso ordinário, foram feitas as devidas contrarrazões pela douta representação fiscal, com posterior juntada de memoriais pela recorrente, bem como petição atravessada pela douta representação fiscal solicitando a aplicação da súmula 10 revisada ao presente caso. Então, eu devolvo a palavra para o senhor presidente. Obrigado, doutor Flávio. Eu passo, então, a palavra à doutora Tassiane Gantois para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Tassiane, com a palavra. Bom dia a todos e desde já agradeço pela atenção. Como já mencionado, né, pelo relator, o caso em julgamento ele versa sobre esse suposto creditamento indevido de ICMS relativo a essas operações de aquisição de sucata acobertada por notas fiscais que foram emitidas por empresa que foi anos após declarada inidônea. E essa declaração de inidoneidade teve efeito retroativo à data de sua abertura, né? Inicialmente, é importante a gente pontuar que essa declaração de inidoneidade dessa empresa Cometal, situada lá no Espírito Santo, ela ocorreu em abril de 2019. E as operações autuadas, elas foram realizadas entre abril de 2016 e março de 2018, certo? E a época das operações
a recorrente ela tomou todo o cuidado de checar a regularidade dessa empresa fornecedora perante o fisco. Inclusive, foi solicitada documentação comprobatória dessa regularidade via correspondência, né, com a R, e que foram anexadas aos autos. Então, após a entrega dessa documentação pela empresa fornecedora, que inclui a cópia do Sintegra da empresa, atos societários, cartão CNPJ, inclusive alvará de funcionamento dessa empresa, não havia nenhum fato que pudesse levantar qualquer suspeita de que essa empresa iria ser declarada no futuro inidônea. Então, isso já comprova desde já a boa-fé da empresa adquirente, que se cercou de todos os cuidados para se certificar da regularidade fiscal do seu fornecedor. É importante também registrar que nos autos, desde a fiscalização, foram anexadas provas inequívocas da efetividade das operações. Como o relator falou, essa empresa ela era situada, a empresa fornecedora declarada inidônea, ela estava situada no Espírito Santo. Há comprovante de pesagem nas balanças rodoviárias que comprovam a circulação dessa mercadoria. As notas fiscais elas foram devidamente escrituradas pela recorrente em seus livros, tanto fiscais quanto contábeis. Para cada documento fiscal que foi emitido, né, para cobertar essas operações autuadas, consta os dados do transportador, os dados do veículo que realizou o transporte, o frete, nesses casos, foram todos CIF e realizados por caminhão de propriedade da própria empresa autuada. Inclusive, foi anexado pela empresa autuada uma cópia cópia do documento desse veículo que atesta a titularidade por parte da empresa declarada inidônea. E quanto aos comprovantes de pagamento, foram anexados comprovantes para todas as operações e, em julgamento de primeira instância, esses comprovantes eles foram desqualificados, digamos assim, pelo julgador a qual, porque teriam sido realizados naquela modalidade CISPAG. E aí entendeu o julgador a qual que, como esse CISPAG ele se tratava de uma mera autorização de pagamento, podia ser que esse pagamento não tivesse sido processado pelo banco. Só que há nos autos outros documentos que, quando se analisa isso junto com esses comprovantes CISPAG, atestam o efetivo pagamento dessas operações. A recorrente anexou também extrato bancário de todo esse período autuado e o livro Razão Contábil, que, se analisados em conjunto com esses comprovantes CISPAG, resta claro aí que a empresa pagou por essas mercadorias que adquiriu, né? Então, assim, diante de todo esse conjunto probatório anexado aos autos, inclusive pela documentação fornecida pela própria Cometal à época da realização das operações, não havia nenhum fato que pudesse levantar qualquer suspeita por parte do adquirente. E essa declaração de inidoneidade, eu repito, ocorreu anos após a realização das operações. Então, assim, por tudo que foi trazido, por toda a documentação trazida, a recorrente ela conseguiu demonstrar que agiu de boa-fé, que se cercou de todos os cuidados e conseguiu comprovar a efetividade das operações. Inclusive, a empresa não tinha nem constituído o advogado para o patrocínio desse caso. Foi feito inicialmente as defesas por funcionários internos da empresa, porque acreditavam tanto no bom direito, na veracidade das operações, eles tinham se cercado de todas as cautelas referentes a essa aquisição, porque, como vocês sabem, o mercado de sucata ele é realmente um mercado que traz muito risco para quem está adquirindo, porque muitas vezes é um mercado informal. Mas nessa situação, o adquirente se cercou de tudo o que podia para que as operações se dessem dentro do que prevê a legislação e dentro da legalidade. E ela, de fato, ocorreu. Então, só após
a apresentação do recurso ordinário é que foi designado advogado para patrocínio da causa, porque a empresa tinha tanta certeza que acreditava que, inclusive, em primeira instância, seria cancelado. Mas, infelizmente, não foi. E aí, para facilitar a análise, né, de toda essa documentação já trazida aos autos, foi elaborado um quadro explicativo listando toda a documentação, numerando as páginas, e também foi elaborada uma planilha detalhando os pagamentos, porque como alguns pagamentos foram feitos parcelados, isso está tudo linkado nessa planilha, e tanto esse quadro quanto essa planilha foram anexados aos memoriais protocolados para facilitar aí, a análise dos julgadores. E aí, por fim, né, eu só queria lembrar que essa discussão sobre o direito do fisco estadual glosar esses créditos de ICMS de contribuintes que adquirem mercadorias de empresas que são posteriormente declaradas inidôneas já foi analisado pelo STJ. E o entendimento do órgão superior é que, para que se conclua de que o adquirente agiu de boa-fé, é um adquirente de boa-fé, seria necessário o cumprimento de 3 requisitos, e todos eles foram cumpridos pela empresa recorrente, né? Que seria eles a comprovação da veracidade das operações, que, como eu já mencionei, por toda essa documentação anexada, o contribuinte consegue comprovar a veracidade das operações, comprovante de pesagem rodoviário, comprovante de pagamento, cópia de livro-registro de entrada, livro-razão contábil. Enfim, um outro requisito do STJ é que essa declaração de idoneidade seja posterior. Também é o caso dos autos. E também exige que o contribuinte comprove que agiu com cautela na hora de celebrar o negócio jurídico, né? Tendo solicitado comprovantes de que essa empresa estava regular. Isso também foi feito e demonstrado nos autos. Então, com base aí nesse entendimento do STJ, né, do que seria necessário para que o contribuinte seja considerado de boa-fé, sendo ele considerado, o entendimento do STJ, firmado inclusive por meio de súmula, é de que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar esses créditos de ICMS decorrente dessas notas fiscais que foram declaradas inidôneas posteriormente ao momento do compra e venda, desde que demonstrada essa veracidade, né, no negócio jurídico, na compra e venda. O que restou exaustivamente comprovado aqui ao longo desse processo. Então, são por essas razões que a empresa requer que seja dado provimento ao recurso ordinário para reconhecer a legitimidade desses créditos, cancelando, por consequência, o auto de infração. Então, eram essas assim, as considerações que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para esclarecimentos e menciono novamente que nos memoriais toda a documentação está bem elencada, com menção às páginas, para facilitar a análise, caso vocês entendam necessário fazer isso nesse momento. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Tassiana pela sustentação oral, muito assertiva aí, apontando aí a questão probatória, né, da defesa e do recurso do contribuinte. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Flávio Arantes, para que profira o seu voto. Doutor Flávio, com a palavra. Eu parabenizo também a doutora Tassiana aí pela objetividade na sustentação oral. Vou direto ao voto. Existe uma questão preliminar de decadência que eu estou afastando ela com base na súmula 9. E aí vou ao item 24 do meu voto. Quanto à irretroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade dos documentos, a jurisprudência do TIT já foi pacificada no sentido de que a natureza jurídica de tal ato é declaratória e não constitutiva. Então, aí eu transcrevo 2 decisões da Câmara Superior do TIT, onde não são nem conhecidas essas questões, né? Então, a questão está pacificada.
Aí, no tocante à matéria de fundo, temos que em 29 de maio de 2012, a Câmara Superior realizou sessão monotemática sobre a matéria em questão, crédito indevido em razão da escrituração de documentos inidôneos. E desde então vem adotando o entendimento da súmula 509 do STJ, bem como do recurso especial 11.48.444 de Minas. Então, desde então, o Tribunal de Impostos e Taxas passou a considerar, na análise de casos da espécie, como ponto de partida para verificação, os seguintes aspectos. Então, a declaração da inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico, comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante, existência de prova de pagamento e demonstração de veracidade da compra e venda. Em consonância com o que estabelece a Lei 13.655/2018, apontada na peça recursal, para a presente situação, a decisão é tirada com base no conjunto fático probatório dos autos e não com base em valores jurídicos abstratos. Passando à análise dos aspectos relevantes, temos que, no caso dos autos, restou comprovado o cumprimento do primeiro aspecto, o aspecto temporal, tendo em conta que os documentos desclassificados são eletrônicos, só podendo serem emitidos caso os emitentes estejam habilitados perante o cadastro do fisco. Quanto ao segundo aspecto, que cuida da verificação da regularidade do alienante, analisando o conjunto probatório existente nos autos, existem alguns elementos, tais quais as consultas de folhas 26 a 40, além dos documentos de folhas 291 a 314, que vão no sentido de cumprir tal requisito, que, no meu entendimento, em se tratando de notas fiscais eletrônicas, deve ser relativizado, visto que a emissão dos documentos fiscais eletrônicos possui como requisito a regularidade da situação cadastral do emitente na ocasião de emissão dos documentos. Quanto ao terceiro aspecto, que trata dos pagamentos, a prova realizada, que já se mostrava precária em razão da natureza dos comprovantes, que são CISPAG, na maior parte, são meras solicitações de transferência, com a vinda dos novos documentos, em especial os extratos bancários, se fragilizou ainda mais. Embora tenha restado demonstrado a existência de estabelecimento matriz da empresa contratante como fornecedora nos documentos desclassificados na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, cidade da agência de destino de parte dos pagamentos apontada nos comprovantes, os extratos juntados, conforme apontado pela douta representação fiscal em seu parecer de folhas 450 a 461, reforçam a precariedade dos comprovantes de pagamento apresentados. Divergências entre os valores constantes nos agendamentos de folhas 51 e 52, com os valores debitados nos extratos, conforme folhas 421 e 422, demonstram a fragilidade da prova apresentada, e, no meu sentir, não podem ser justificados pela análise em conjunto com dos extratos com o livro Razão Analítico, vez que, a priori, os valores dos comprovantes de transferência apresentados deveriam guardar exatidão com os valores levados a débito nos extratos bancários. A justificativa apresentada pela recorrente de que, no ano de 2016, o Banco Itaú englobava todas as TEDs de determinada data em um único lançamento no extrato não me convenceu. Feitas essas ressalvas no tocante à comprovação dos pagamentos, entendo que o aspecto efetivamente não demonstrado para caracterizar a boa-fé do adquirente é o quarto aspecto, que trata da demonstração da veracidade da compra e venda efetuada. Inicialmente aponto que as operações internas com sucata de cobre, mercadoria objeto de todas as operações, são diferidas, nos termos do artigo 392 do RICMES, para o momento da entrada em estabelecimento industrial. Desta forma, o ponto relevante a ser demonstrado no tocante à boa-fé do adquirente para aferir o direito ao crédito é se de fato as mercadorias tiveram origem no Estado do Espírito Santo, ou se foram utilizados documentos supostamente emitidos por estabelecimento localizado naquele estado para acobertar a entrada de mercadorias adquiridas no mercado interno, que, pelas regras gerais, não dariam direito ao crédito do imposto. Primeiramente, observo no documento de folhas 19 que a inscrição do suposto fornecedor no Estado do Espírito Santo foi cassada pela comprovação de falsidade das informações cadastrais fornecidas para sua obtenção,
além de utilização com dolo, fraude ou simulação, nos termos do artigo 54b do RICMES do Espírito Santo, tendo sido considerados inidôneos pelo fisco capixaba todos os documentos emitidos pelo estabelecimento. Notificado a comprovar a efetividade das operações, a recorrente apontou como intermediador das aquisições o senhor Hugo Neto, bem como o número de telefone 011 9 tal 0002, ou seja, o intermediário da compra das mercadorias possui número de telefone paulistano. Quanto à inexistência de tratativas, e-mails ou pedidos no conjunto probatório dos autos, deficiência de instrução já apontada nos autos pela zelosa julgadora tributária, a empresa limita-se a afirmar o seguinte em seu recurso ordinário. Aí abro aspas para o recurso ordinário. O julgador reclamou pedidos de compras, contratos ou trocas de e-mails, papéis substituíveis pela informada intermediação de profissional, os quais se finalizam com a emissão de documentos fiscais, sendo eles desnecessários e custosos em arquivamento, principalmente quando tratam de negócios com mais de 5 anos, como é o caso daqueles de 2016. Fecho aspas. Aí volto ao voto. De tudo o apontado, restou não demonstrado que o intermediador tenha qualquer tipo de relação com o Estado do Espírito Santo, considerando a recorrente que a documentação de como os negócios foram entabulados seria desnecessária e custosa em arquivamentos, sendo tal afirmativa totalmente injustificável, dado que atualmente os documentos são todos digitais ou digitalizáveis, com custo irrisório de arquivamento. Avançando no tocante ao transporte das mercadorias, consta em parte das DANFs de folhas 9 a 16 apenas as placas dos veículos que supostamente teriam realizado o transporte das mercadorias, bem como que a prestação do serviço de transporte se daria por conta do emitente. Desta forma, restou bastante prejudicada a comprovação do transporte das mercadorias. Ainda que tenham sido apresentados alguns comprovantes indicando que a empresa emitente dos documentos possuía uma carreta, as folhas 54, e um cavalo mecânico, as folhas 64, apontado esse cavalo mecânico, inclusive como responsável pelo transporte da mercadoria, apontado em uma das DANFs de número 167, tais elementos não comprovam que a origem das mercadorias foi o Estado do Espírito Santo. Também os tickets de pesagem de folhas 70 e 80, dentre outras, apontam o número de telefone com DDD 11, indicando que tais pesagens ocorreram dentro do estado de São Paulo, não fazendo prova alguma da origem das mercadorias. Por fim, em relação às duas notas fiscais que possuem registro de passagem apontados como eventos nas DANFs, notas fiscais 239 e 241, observo que foram escrituradas constando como data de entrada no estabelecimento a mesma data de emissão das notas. A nota fiscal 239 foi emitida dia 23 de fevereiro de 2018, escriturada na mesma data, conforme folhas 215, ao passo que o registro de passagem é datado de 26 de fevereiro de 2018, portanto posterior à escrituração da nota fiscal. Da mesma forma, a nota fiscal 241 foi emitida em 9 de março de 2018, escriturada na mesma data, nas folhas 229, ao passo que os registros de passagem são datados de 12 de março de 2018, portanto, também posteriores à escrituração da nota fiscal. Ainda não foi feita prova nos autos de qual seria o ponto do trajeto de registro de passagem dos veículos apontados nas DANFs. Desta forma, não há elemento algum nos autos que permita concluir que as mercadorias transacionadas de fato possuem origem no Estado do Espírito Santo, não restando demonstrada a veracidade da operação de compra e venda interestadual, motivo pelo qual entendo que a recorrente não tem direito aos créditos, visto que não se desincumbiu de provar a veracidade da compra e venda nesse ponto específico que justificaria seu direito ao crédito. Fica mantida a acusação fiscal. Quanto à multa aplicada, trata-se de acusação de crédito indevido do imposto, e tendo o estabelecimento apurado saldo devedor em todos os períodos do creditamento, o crédito glosado implica na falta de pagamento do imposto, o que impede ao órgão de julgamento qualquer espécie de modulação sancionatória, inclusive a prevista no artigo 92 da Lei 6374, de forma que fica mantida a multa tal qual aplicada. Por fim, no tocante aos juros, observo petição da douta representação fiscal às folhas 476
e aplico a súmula 10 revisada para limitar os consectários legais de juro e multa aos índices da taxa Selic. É como voto, senhor presidente. Cumprimento o doutor Flávio, ilustre relator, pelo voto proferido. Muito bem analisadas aí os elementos dos autos, de modo, então, que eu coloco o processo em discussão. Estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Eu cumprimento a doutora Tassiana pela excelente sustentação oral e o doutor Flávio pelo excelente voto, e concordo com a análise e as conclusões do voto e vou acompanhá-lo integralmente. Doutora, também vou acompanhar, principalmente no ponto da falta de conciliação bancária relacionada ao pagamento unificado pelo Banco Itaú. Eu acho que esse era um ponto que fragilizou a argumentação recursal. A questão também do trânsito de mercadorias, essa questão também da filial. Então, eu acompanho integralmente o voto, presidente. Meu destaque também é para a questão dos pagamentos. Eu tenho votos até aceitando o CISPAG, a depender de estar corroborado por outros elementos, né? E no caso, realmente, eu não me senti aqui seguro com relação aos pagamentos e estou, então, acompanhando o relator integralmente em seu voto. Diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário integralmente conhecido, parcialmente provido apenas com relação aos juros, súmula 10, à unanimidade. Eu agradeço e cumprimento a presença da doutora Tassiana e desejo aí um bom dia, uma boa semana. Doutora Tassiana, até a próxima. Até, obrigada, bom dia. Bom dia. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Estou encerrando esse julgamento. Próximo processo da pauta, como é de praxe, nós damos preferência para as sustentações orais. Processo Sabrina Indústria e Comércio Limitada, eu sou o relator, o advogado Dr. Oswaldo Beija já está aqui presente. Eu só peço um pouquinho de paciência para que eu registre o voto. Ainda não registrei o voto.
Bem, o processo, o voto já está registrado. Existe aqui, eu vou ter que, do registro aqui, eu não sei se aparece para vocês, a ementa passou do limite aqui. Veja, dá uma olhadinha para mim, porque senão eu reduzo aqui a letra. Como é que está aparecendo para vocês aí? Parece que uma linha passa em cima da outra, Isso, é. presidente. Um minutinho só, só vou fazer aqui, então, vou tentar aqui ver se eu consigo, para deixar certinho aqui, né? O emenda muito grande. Ainda não, eu diminuí um. Pouquinho de paciência aqui. Caiu aqui. O empate caiu aqui para mim, eu estou voltando, viu? Um minutinho só, por favor. Pronto, agora foi. Então,
Vamos, então, para o processo Sabrina, como eu disse, né? Eu vou, então, apresentar o meu voto. Aqui são apenas uma acusação fiscal, falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais com erro na determinação da base de cálculo, conforme se comprova das cópias dos documentos juntados. A decisão de primeira instância manteve integralmente a decisão, o auto de infração. O contribuinte recorre, apresentando aqui em seu recurso ordinário algumas preliminares, né? No mérito, insiste pela inexistência da infração, também questiona os juros, e, de uma forma muito breve, esse é o resumo aqui do processo. Eu passo, então, a palavra ao doutor Oswaldo Beija para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutor Oswaldo, com a palavra. Ok. Ilustre senhor presidente e doutor relator, em nome do qual cumprimento todos os demais e bom trabalho a todos. Como bem colocado aqui o ilustre relator, a acusação fiscal se baseou unicamente em arquivos digitais apreendidos lá em 2019, janeiro de 2019, sob o manto da denominada Operação Midas. Foi um fato que ocorreu lá em 2019 que atingiu todo o setor joalheiro da região. E naquela data se apreendeu 4 arquivos digitais por meio de 4 termos de apreensões de documentos fiscais, ou melhor, digitais. Então, no decorrer dos autos, ficou bem caracterizado que é extremo de dúvidas que todo o lançamento fiscal, toda a peça acusatória, se baseou nesses arquivos digitais, lá em janeiro de 2019. Portanto, o direito da Fazenda para efetuar o lançamento fiscal nos termos do artigo 142 do CTN está precluso. Por quê? Porque aquelas 2 OSF na qual o fisco se baseou para lançar o AIM, passou o prazo de 180 dias a que se refere à lei Código do Contribuinte 939. E mesmo porque a própria delegada lá de Sorocaba, ela encerrou formalmente essas 2 OSF. Então, por 2 razões, ou por ter passado o prazo de 180 dias para concluir o trabalho fiscal, ou porque formalmente a delegacia de Sorocaba encerrou aquela OSF. Então, em face disso, o fisco não poderia ter levado adiante o trabalho fiscal, mesmo porque, nesse período todo, depois de 2 anos, ou quase 3 anos, não houve nenhum pedido de prorrogação com relação a essas 2 OSFs, que foram, volto a reprisar a recorrente, foram encerradas formalmente e também pelo prazo de 180 dias que se expirou e o fisco não levou a cabo o seu lançamento. E dentro disso, a recorrente invoca o artigo único da lei do Código Contribuinte 939, que diz o seguinte: são inválidos os atos e procedimentos de fiscalização que desatendam os pressupostos legais regulamentares, que é exatamente o caso. E, posteriormente ao encerramento dessas 2 OSF pela delegada lá de Sorocaba, se abriu uma outra OSF de agosto também de 2019 para dar sequência ao lançamento, à verificação fiscal. E também com base nos mesmos arquivos digitais lá de janeiro de 2019. E na mesma situação dessa OSF de 2019, o fisco também deixou passar o prazo de 180 dias sem que, nesse período, houvesse qualquer pedido de prorrogação deste prazo, nos termos que
determina o Código Contribuinte, ele deve encerrar os trabalhos fiscais. E ainda mais, a própria antiga DEAT, ela baixou o ofício número DEAT 3, número 2004, que diz o seguinte: sempre que a ordem de fiscalização não estiver concluída no prazo de 180 dias, a que se refere a Lei 939, seus executantes deverão apresentar justificativa fundamentada a quem determinou o trabalho fiscal, o qual, aceitando-a, estabelecerá novo prazo ou, no caso contrário, determinará a adoção das providências necessárias à conclusão dos trabalhos fiscais ou seu encerramento da ordem de fiscalização, ainda que os trabalhos fiscais nela previstos não tenham sido realizados integralmente, que é exatamente o caso em questão. Por duas razões. A delegada encerrou formalmente e o prazo de 180 dias se expirou. E ainda mais, a própria DTJ, quando julgou lá em primeira instância, para fundamentar a sua manutenção do AIM, ela disse que, se porventura, isso são palavras da DTJ, se porventura não houve prorrogação do prazo estabelecido no artigo acima citado, que é da Lei 939, esse fato não prejudicou o contribuinte ao autuado. Ora, com todo respeito à DTJ, é uma assertiva que vem convalidar o argumento da recorrente. Partindo dessa premissa, mas se desrespeitou o princípio da legalidade, que é um princípio norteador que trata lá no artigo 142 do CTN, que a atividade fiscalizatória é vinculada e obrigatória. Entendendo, então, que o fisco não poderia levar adiante seus trabalhos fiscais com base nesses arquivos digitais lá de 2019. Então, o fisco deixou ainda de levar adiante, para passar essa questão preliminar, essa primeira, deixou de levar adiante ainda o artigo 79 da 6374, que diz o seguinte, que a deslacração que anteceder as atividades fiscais far-se-ão na presença do titular do estabelecimento. Ou seja, o fisco deslacrou todos os arquivos digitais sem que estivesse presente qualquer pessoa representante do estabelecimento hora atuado aqui, a Sabrina. Por uma vez mais, o fisco respeitou essa regra legal, ferindo de morte o princípio da legalidade. Com questão em relação ao mérito propriamente dito, o fisco, com todo respeito, ele presumiu que a autuada, integrante do Simples Nacional, atuou subfaturando, utilizando meios espúrios, vamos dizer assim, escamoteando a base de cálculo das operações. Por que o fisco entendeu isso? Porque foram milhares de operações, como assim ocorre no setor de joias, levando em consideração os vários aspectos do setor, relação comercial, número de operações realizadas, o tipo de contribuinte. Então, há variação, sim, de preço. A recorrente entende isso. O que o fisco fez? Ele pegou no período de 17, 18, 19, pegou nas notas fiscais o maior valor de operação com relação a um determinado brinco, por exemplo, e pegou esse valor e jogou para todas as operações daquela unidade de mercadoria. Então, ele presumiu, sem qualquer outro elemento que pudesse corroborar essa sua presunção. No máximo, é um indício que precisaria ser corroborado com outros elementos buscados na contabilidade, na escrita fiscal, outras matérias probatórias. E tanto invocando a própria Lei 939, o que diz no seu artigo 5º? Que são garantias do contribuinte. A presunção relativa da verdade dos não sabentes contida nos seus livros e documentos contábeis fiscais. Então, uma presunção a favor, no caso aqui, da Sabrina.
O que deveria o fisco para levar adiante essa presunção? Como diz a própria norma, deveria realizar auditoria fiscal na contabilidade, nos livros fiscais, ou no livro caixa da empresa, que é do Simples Nacional, não é obrigado a ter outros elementos contábeis, a não ser o livro caixa. Então, deveria, sim, para levar adiante seu processo administrativo tributário, fazer uma verdadeira auditoria fiscal, que é exatamente o que diz o anexo do ofício circular, também da antiga DEAT, número 3, 2014. O que ele diz sobre a rotina de trabalho para fiscalização exatamente de empresas optantes do Simples Nacional? Deveria, diz o ofício, realizar levantamento fiscal, contagem de estoque, saldo inicial, compra, saída, estoque final, e aplicar o roteiro de fiscalização. Aí sim, para aquele indício que ele levou em conta, se confirmar à vista da auditoria fiscal nos termos do ofício 3, 2014. Assim, não é razoável, não é equilibrado à recorrente que o fisco mantenha esses arquivos digitais que não servem mais, com todo respeito ao agente fiscal, para lastrear futuros trabalhos fiscais, com base, volto a repisar, com base naqueles arquivos digitais apreendidos em 2019, que a própria delegada de Sorocaba arquivou essa OSF. E mesmo porque depois se expirou o prazo de 180 dias, e ele nada fez. Depois de 2 anos e 10 meses que ele vem levar adiante o seu trabalho fiscal sem qualquer prorrogação de prazo. Então, depois de 2 anos, é que vem levar adiante essa situação. Então, com relação propriamente à matéria de fundo, a matéria de direito, com base nos arquivos digitais, se demonstrou que esses arquivos digitais não têm o condão de apontar qualquer irregularidade por parte da recorrente. Por quanto entendeu o fisco que os vários valores praticados por o mesmo produto ao longo de 3 anos, na ótica do fisco, mostrou que ele se utilizou de base de cálculos diferentes, escamoteando o recolhimento, quando, na verdade, nesse setor, é público e notório que todos os joalheiros, todos os fabricantes, eles praticam valores diferentes, conforme a aquisição, conforme o contribuinte, conforme a habitualidade, conforme o produto, conforme a época. São várias situações que fazem com que o setor joalheiro pratique essa entre aspas, disparidade de preço. Inclusive, envolve aquelas denominadas sacoleiras, que praticam lá na ponta venda a varejistas. Então, entendeu o fisco numa presunção que precisava ser corroborada por outros elementos probatórios nesse sentido. Então, não poderia o fisco, com base nessas planilhas, que tem lá uma coluna de descontos, ele desconsiderou esses descontos e partiu para um preço maior ao longo dos 3 anos e presumiu que deveria a empresa ter praticado esse preço maior para todas as operações para aquele produto, quando não é verdade, uma vez que não tem outros elementos que possam corroborar esse indício, essa presunção do Estado. E aqui a recorrente vai mencionar um silogismo que vem nem ao encontro do que o fisco levou a cabo. Lembrando Geraldo Ataliba, saudoso Geraldo Ataliba, que falava da base imponível, fato imponível, né? A regra matriz de incidência, fato imponível, é a ocorrência do fato gerador, circulação de mercadorias, e cuja tributação, exigência, se dá em face da sua base de cálculo, que é o valor da operação, o negócio mercantil versus a alíquota aplicável. Sendo certo que, para contribuinte do Simples Nacional, esse valor
é legalmente minorado. Por quê? Porque leva em consideração o faturamento, que a Lei 123 que regula o Simples Nacional. E se a recorrente, aqui concluindo, se a recorrente tributou os valores das operações via Simples Nacional, os quais são exatamente aqueles constantes das notas fiscais, o AFE, o agente fiscal, não demonstrou, não provou o contrário. Logo, o lançamento levado a efeito no AIM não se sustenta, porque partiu de uma presunção sem outros elementos probatórios que pudesse confirmar esse primeiro indício na ótica do fisco. E diante dessas colocações, a recorrente pede que seja dado o provimento ao seu recurso ordinário e está à disposição para qualquer eventualidade. E mais uma coisa ainda que fosse levado em consideração aquelas planilhas, e sim, considerando os valores reais praticados nas notas fiscais, ainda assim, não seria um crédito tributário lá de exigência de ICMS de 515 mil, e sim 359 mil. Levando em consideração as notas fiscais que estão nessas planilhas. E, por outro lado, também, aqui invoca a mesma colocação da patrona anterior, que ele não aplicou a súmula, também não existia na época, né? A súmula 10, que foi revisada pelo TIT com relação à aplicação da taxa Selic no período de fevereiro a outubro de 2017. Por essas razões, a recorrente pede provimento do seu recurso ordinário. Muito obrigado. Eu parabenizo o doutor Oswaldo pela sustentação oral, muito enfático, muito assertivo aí nas suas alegações. Destacou aí a questão da ordem de serviço, né? E da questão do arbitramento, né? São questões aí relevantes aqui no direito tributário, né? Eu, então, passo a proferir o meu voto. Bom, como eu disse, falta de pagamento do ICMS em relação o período é de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, por emissão de notas fiscais, modelo 55, referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo. Como eu já disse, também a decisão de primeira instância manteve integralmente o AIM e recorre o contribuinte sustentando aqui algumas preliminares, que eu vou abordá-las, e quanto ao mérito, entendendo que não há justificativa aqui, principalmente, esse é o principal argumento, não há justificativa para o arbitramento, né? Então, vamos lá. Questão das preliminares. O recorrente apresenta 4 preliminares para fundamentar a nulidade do lançamento fiscal do item 1 do AIM, muito embora reitere alguns dos argumentos do mérito do apelo. Entendo que as preliminares devem ser rejeitadas. O argumento de que o AIM é nulo de pleno direito em razão do decurso de prazo de 180 dias de que fala o artigo 11 da Lei Complementar 939, sem que os artigos digitais apreendidos tivessem sido devolvidos ao contribuinte, não merece prosperar. O artigo 11, em seu parágrafo 1º, prescreve que o prazo para devolução de documentos será executado quando forem necessários para a instrução do auto de infração. Será excetuado, desculpe, quando forem necessários para a instrução do auto de infração e quando for possível, ou quando não for possível, a autoridade fiscal lançar mão de outros elementos para a motivação do lançamento fiscal. A norma está assim redigida e eu aqui transcrevo o caput e o parágrafo 1º do artigo 11. Verifica-se que o recorrente alega, tão somente, que o prazo de 180 dias foi extrapolado, sem apontar qualquer fato ou argumento que pudesse desqualificar, no presente caso, a exceção prevista na norma. Por outro lado, da leitura da descrição infracional do AIM exordial, bem como do relatório circunstanciado de folhas 8/10,
e das transcrições de folhas 1576 a 1629, tem-se que os arquivos digitais são a base da prova da infração fiscal perpetrada. Destarte são plenamente necessários à instrução do AIM. E ainda, conforme está disposto no artigo 81, parágrafo 1º da Lei 6374/89, caberia ao contribuinte, ao seu alvédrio, solicitar cópia dos documentos digitais em testilhas para o seu uso da maneira como melhor lhe aprovesse, a fim de atender seus jurídicos interesses. Então, aqui eu estou transcrevendo também o caput do artigo 81 e seu parágrafo 1º. Assim, mesmo que fosse o caso de devolução de documentos, o contribuinte poderia se valer do pedido de cópia ou de backup dos arquivos magnéticos ou de outros documentos que fossem retidos pela fiscalização, como quedou-se inerte de exercer tal direito, e sem que apontasse prejuízo ao seu direito de defesa, desacolhe-se a prejudicial invocada. Aqui tem um pequeno erro aqui. Quanto à preclusão da matéria, quanto à preclusão da Fazenda do Estado pelo desrespeito ao prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização em face da ordem de serviço número tal, o argumento também não merece acolhimento. A uma, porque não há que se falar em violação ao artigo único da disposição final e transitória da Lei Complementar 939. É cogente que a ação fiscal deverá ser precedida de ordem de serviço fiscal, ou SF, consoante artigo 9º da Lei 939, Lei Complementar 939. Contudo, o documento em si não é essencial para a validade formal do auto de infração, consoante dispõe o artigo 34 da Lei 13.457. A duas, porque a ordem de serviço fora regularmente expedida para legitimar o início da ação fiscal. Também é fato incontroverso que não se verifica na espécie a decadência dos lançamentos fiscais. Deste modo, a eventual não prorrogação da ordem de serviço não invalida os atos de lançamento em face do disposto do artigo 142 do CTN, princípio da vinculação. A 3, pois é equivocado o argumento de que a falta de prorrogação acarreta invalidade da ação fiscal ou da lavratura do auto de infração. Deveras, para a intelecção do artigo 5º, inciso 7º, parágrafos 2º e 3º da Lei Complementar 939, a norma dirige-se ao restabelecimento do direito da espontaneidade do artigo 138 do CTN. Nada tem a ver com o requisito formal para a lavratura do AIM ou como condição para a autoridade fiscal proceder ao lançamento fiscal. A 4, como bem observou a decisão recorrida, não houve encerramento da OSF. A 5, e por último, verifica-se que o contribuinte quedou-se de apontar prejuízo ao seu direito de defesa. Efetivamente, foi garantido o devido processo legal através do presente contencioso administrativo tributário, não incorrendo as hipóteses do artigo 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Neste diapasão, não sendo o caso de ausência de OSF, nem de desvirtuamento de seu objeto, e, tendo sido observados os requisitos do artigo 9º da Lei Complementar 939, rejeita a preliminar invocada pela parte recorrente. Por outro lado, alega o recorrente que houve pedido de denúncia espontânea relativamente à entrada de mercadorias, ouro e latão, referente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, folhas 1715 e seguintes, mas que não houve qualquer resposta do fisco dentro do prazo de 120 dias, conforme determina o artigo 33 da Lei 10.177 de 98. Todavia, a ausência de resposta do fisco quanto ao requerimento da parte passiva não implica nulidade do auto de infração. Isto porque o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 10.177 de 98 prescreve com todas as letras que, na hipótese de o fisco não responder aos requerimentos do contribuinte, considera-se rejeitado ou indeferido o respectivo pedido nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo o parágrafo 1º do artigo 33. Com efeito, em sendo a rejeição tácita do pleito ilegal, ou seja, entendendo o contribuinte que seu pedido é legítimo, nada impede que busque socorro ao Poder Judiciário, ex-vido do artigo 5º, inciso 35 da Carta Magna. Como se não bastasse na espécie, como bem apontou a decisão recorrida, as operações indicadas no requerimento, assim como as GARES apresentadas para comprovar o pagamento do crédito tributário em questão,
não tem relação com o lançamento fiscal deste auto de infração. Vejamos a transcrição da decisão recorrida, as folhas 2.849. E aqui eu transcrevo os itens 17 e 18 da decisão recorrida. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Finalmente, no que tange à inobservância do artigo 79 da Lei 6374/89, penso que tal argumento não procede. Ora, houve lavratura dos termos de apreensão e documentos digitais de números tais, tais e tais, de modo que foram cumpridas as formalidades legais dos artigos 67, parágrafos 5º, 6º e 8º, e artigo 78 da Lei 6374/89, conforme consta de folhas 1658 a 1661. Conquanto não conste dos autos o termo de deslacração perante o contribuinte, cuja formalidade não é menos importante, tal irregularidade formal, no entanto, não tem o condão de viciar o presente lançamento fiscal, dado que não houve demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, nem indícios de adulteração das provas apreendidas. Sem demonstração de prejuízo, não é de se afastar a alegação de nulidade do AIN. Quanto ao mérito do recurso, superadas as preliminares alegadas, passa-se ao mérito do apelo. A acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais modelo 55, referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O AIN está instruído com os seguintes documentos visando demonstrar a motivação do lançamento fiscal. E aqui eu relaciono todos os documentos do AIN, né, que estão instruem o AIN, né, juntados pela autoridade fiscal, que vai de folhas 4 até 1631. A ação fiscal iniciou-se com a ordem de serviço fiscal número 040.05457 de 2019-8. De acordo com o relatório circunstanciado, a base de informações apreendidas junto ao contribuinte através da denominada Operação Impacto, consistentes em arquivos digitais de diversos computadores do contribuinte, serviram de base para a constatação da infração fiscal mediante fraude, segundo o fisco. Por sua vez, o contribuinte apresentou defesa com os seguintes documentos para tentar corroborar suas alegações. E aqui eu relaciono os documentos que foram apresentados pelo contribuinte. A decisão de primeiro grau foi pela manutenção do item 1 do AIN, posto que restou comprovada a infração fiscal, restando evidenciado que o contribuinte adotava postura fraudulenta ao emitir nota fiscal com base de cálculo reduzida fictícia. O contribuinte apresentou seu apelo, sustentando que o auto de infração está eivado de vícios, mormente porque foram adotadas meras presunções para fins de motivação do lançamento fiscal, pois não seria o caso de arbitramento, asseverando ainda que não se pode olvidar das demais nulidades invocadas em preliminar que repercutem no mérito recursal. A representação fiscal encontra razões de folhas 2.886 a 2.894, pede a rejeição do apelo do particular, com exceção da questão dos juros, em razão da súmula 10, que foi revisada pela Câmara Superior. Pois bem, consta do relatório circunstanciado a descrição como era o modus operandi do contribuinte, conforme folhas 8/10. E aqui eu transcrevo esse trecho aqui do relatório circunstanciado. Voto ao meu voto. Entendo que a infração fiscal restou comprovada pelos elementos dos autos. Veja-se que os preços informados em notas fiscais são muito abaixo do preço de mercado dos produtos, conforme identificado pela fiscalização. Anexo 2, preço máximo de mercadorias, folhas 1.500 a 1.528. A fraude perpetrada, apurados pelos documentos apreendidos, acarretou falta de pagamento do imposto. Diante dos fortes indícios de fraude em relação à base de cálculo do imposto para fins de apuração do crédito tributário, é legítimo o arbitramento levado a efeito com supedâneo no artigo 148 do CTN e no artigo 31 da Lei 6374/89. Não se pode perder de vista o disposto no artigo 148 do CTN, pois, pela referida norma, o fisco pode arbitrar o valor do preço com base em indícios, sempre que as declarações de esclarecimentos ou ainda, quando os documentos do contribuinte não mereçam fé, mediante processo regular para garantir a ampla defesa e o contraditório. Trago aqui a colação uma doutrina a respeito do assunto e também transcrevo aqui
o artigo 31 da Lei 6374/89, que também eu mencionei acima. Foram apurados valores irreais consignados nas notas fiscais, conforme constatados pelos documentos apreendidos. A fiscalização conseguiu demonstrar à sociedade os preços das mercadorias para fixar a base de cálculo do imposto por arbitramento. A planilha de folhas 11 até 1499, anexo 1, aponta o valor praticado pela recorrente, em confronto com o valor arbitrado pela autoridade lançadora. Na última coluna está consignado o valor do ICMS devido, tendo por base de cálculo a diferença apurada pelo fisco. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade do crédito tributário. Não houve lançamento com base em meras presunções do fisco. Em verdade, os requisitos para arbitramento estão presentes, donde for adotado critérios fidedignos e razoáveis referente ao valor dos preços das mercadorias, tanto que não houve impugnação adequada e suficiente da parte passiva nesse aspecto para elidir os preços levantados pela fiscalização. Ora, os preços máximos dos produtos adotados pela fiscalização são aqueles praticados pelo próprio contribuinte, conforme registrou a fiscalização as folhas 10 dos autos que aqui eu transcrevo. Abro aspas. Finalizando, elaboramos o documento anexo 2, onde encontramos o preço máximo praticado pelo contribuinte por mercadoria e o utilizamos como preço referencial utilizado em todas as operações de venda. Fecho aspas. Volto ao meu voto. Logo, o crédito tributário é líquido e certo, devendo prevalecer os valores no DDF. Por tais razões, desprovejo o recurso interposto no que tange ao mérito do recurso. Passando agora à questão dos juros, eu estou, então, acolhendo aqui o pedido do contribuinte, né, formulado aqui as folhas 2.880, onde ele pleiteia a redução, a limitação dos juros pelos índices da taxa Selic entre fevereiro e outubro de 2017. Estou acolhendo em função da súmula 10 do TIT, e então eu conheço do recurso ordinário do contribuinte na parte conhecida do parcial provimento, apenas para afastar o excesso de juros nos termos da súmula 10. Esse é o meu voto que eu submeto aqui para os colegas discutirem. Eu detectei aqui 2 erros de digitação aqui no meu voto, eu só vou fazer a retificação, mas os debates estão abertos. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo voto, principalmente por ter trazido a questão central desses autos, que é justamente a manifestação do autor do feito com relação aos arquivos magnéticos apreendidos, e ele deixa bem claro que, da análise desses arquivos, não só houve o batimento com as notas fiscais, como ele fala aqui, ó, da mesma forma, as demais classificações representariam variações citadas na planilha, ou seja, notas fiscais com 100% do valor da base de cálculo, 50%, 33% e 25%. Quer dizer, com todo respeito aí também às colocações do patrono da autuada, 25% da base de cálculo não se pode colocar como uma variação de preço razoável para algum fornecedor ou algum cliente. Então, estamos de acordo com o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela intervenção. O processo continua em discussão. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar o doutor Oswaldo pela sustentação oral excelente e também o doutor Orivaldo pelo voto, que foi bem meticuloso. Eu peço desculpas aqui que está havendo alguma reforma no prédio e está um barulho horrível, mas assim, eu vou acompanhar o doutor Orivaldo. Eu quero ressaltar com relação às preliminares essa questão do decurso do prazo de 180 dias sem a conclusão dos trabalhos fiscais. Eu acho que a consequência do decurso desse prazo é simplesmente a recuperação da espontaneidade por parte do contribuinte e não pode implicar a preclusão do direito de o fisco lavrar o auto, como apontado pelo patrono da recorrente.
e também assim ressaltar a legitimidade do arbitramento, né, dos valores dos preços aí praticados pelo contribuinte, e que ele teve a oportunidade de impugnar os valores arbitrados pelo fisco, mas também se quedou inerte. Então, assim, ressaltando principalmente essas duas razões, eu vou acompanhar o voto. Obrigado, Maria Alice. Bom, eu também cumprimento aí o doutor Oswaldo pela sustentação oral, cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto, acrescentando aí ao que a doutora Maria Alice disse, a questão das ordens de serviço fiscal, das OSFs, não necessariamente uma operação que seja deflagrada com uma determinada ordem de serviço fiscal, os autos de infração vão ser lavrados pela mesma equipe que coletou esses documentos no local, ou até mesmo pela mesma delegacia. Então, pode ser emitida uma ordem de serviço fiscal para uma operação de impacto para a coleta de arquivos magnéticos no estabelecimento e, posteriormente, uma segunda ordem de serviço fiscal para análise dessa documentação e eventual lavratura dos autos de infração. Ocorre o restabelecimento da espontaneidade, conforme a doutora Maria Alice disse. Agora, em nenhum momento é colocado pela defesa que houve um trabalho fiscal desacobertado de ordem de serviço, né? O que se alega é que foi utilizado material coletado em uma ordem de serviço para execução de uma segunda ordem de serviço, sendo que a primeira já havia sido encerrada, né? Uma questão de organização processual interna da Secretaria da Fazenda, né? O trabalho é feito dessa forma. Às vezes, não necessariamente os agentes de campo que vão no estabelecimento fazer a captura desses arquivos digitais são designados para análise depois do material, né? Então, eu não vejo nulidade no procedimento da forma como realizado e vou acompanhar o doutor Oswaldo no voto. Também cumprimento o Dr. Oswaldo pela excelente sustentação oral, cumprimento o Dr. Orivaldo pelo excelente voto. Ser o último a falar fica meio redundante, mas o ponto é a chance do contribuinte de contrapor o arbitramento e a possibilidade de identificação do valor efetivo das operações com outros meios de prova foi a ele outorgado, consignado e não foi realizado. Então, para mim, eu não tenho dúvida em acompanhar esse voto. Obrigado. Obrigado e agradeço a intervenção de todos e as palavras, e eu só falta aqui eu localizar aqui um erro de digitação, um minutinho só, que a gente já segue aqui. Você me permite, ilustre relator? Pois não, Com doutor relação à Oswaldo. taxa Selic, parece que o doutor mencionou fevereiro a outubro, não é janeiro a outubro? Eu coloquei aqui, salvo engano, é o que é mencionado no recurso, né? Mas, independentemente disso, o fisco ele abrange todos o período que está abrange todo o período aqui do auto de infração na correção aqui do excesso, né? Mas, salvo engano, aqui, deixa eu ver aqui, doutor Oswaldo. Deixa eu ver aqui as folhas 2.880. Se eu cometi um equívoco aqui, mas me parece as folhas 2.880. Deixa eu entrar aqui. Mas é janeiro, né? Porque eu
pegou todo o período de 2017, né? Isso, é. Aqui, ó, é que eu transcrevi, eu me reportei ao próprio recurso, né? No primeiro parágrafo de folhas eu acho que 2.880, né? Aqui fala do período de fevereiro a outubro. É por isso que eu coloquei, é que eu me reportei ao que o recorrente disse, né? mas houve um equívoco da minha parte aí, mas é janeiro a outubro, né? E foi no mês de novembro que começou a vigorar a Lei 16.497. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, para não haver problemas aqui, eu vou suprimir aqui esse período, porque, na realidade, o acertamento aqui do crédito tributário tem que ser feito por todo o período, não só o que o senhor requereu, porque aqui Exatamente. por causa da súmula, ela é vinculante, né? Então, eu vou suprimir aqui o período aqui mencionado, né? Só para não haver dúvidas depois. Já alterei aqui, doutor. Tá certo. E mesmo porque tem que se reportar o que consta lá no DDF, né? Exatamente, é. Então, para não haver confusões aqui, eu suprimi esse período aqui me reportando ao recurso, eu suprimi. Acabei de fazer isso. Ok, muito obrigado. Muito bem. Então, aqui eu consegui resolver aqui todos os pontos aqui. Acho que foi. Muito bem, já corrigi. Então, opa. Caiu o EPAT para mim de novo aqui. Tomara que eu tenha dado tempo de registrar, viu? Certo. Tá. Só não registrei o voto ainda, porque não deu tempo, caiu antes. Estou tendo aqui uma instabilidade aqui desde quando eu. Muito bem, então eu estou encerrando os debates. Aguardo, então, confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, parcialmente provido apenas em relação aos juros com aplicação da súmula 10, à unanimidade. Eu agradeço a presença e escusas aí pela demora aí no julgamento do processo, doutor Oswaldo, e desejo Sim, aí uma boa, não há uma boa nenhum semana. problema, não, que é isso. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo trabalho. Bom dia. Bom dia, obrigado. Tchau, Passamos tchau. tchau, tchau. Passamos então ao próximo processo da pauta. Doutor Edivaldo, como está um barulho muito forte, eu vou tentar mudar de cômodo. Vou tentar, que eu estou aqui no escritório, vou tentar ir para a sala só para ver se eu consigo, se a gente consegue superar um pouco. Então, peço licença por 5 minutos, pode ser? Sem problema, sem problema. A gente aguarda. Obrigada. Então vamos pegar um cafezinho lá, já voltamos, hein? Isso, tá bom, pô, vamos tomar um cafezinho. Lá, uns 5 Boa minutinhos ideia. aí. Pronto. Maria Alice, o pessoal achou que você fosse demorar mais? Eu dei aí uns 5 minutinhos aí para tomar um café, tá bom? Ah, tá bom. A gente já volta aí. Obrigada. Tá bom, obrigada.
Conseguiu, doutora Maria Alice? Eu mudei, É. eu mudei de cômodo, mas eu não sei se vai ajudar muito, porque meu apartamento é pequeno. Não tá dando para ouvir Mas- nada, não. Pode ficar Não, tranquilo. mas é que agora eles pararam. Uhum. Assim, coincidiu deles darem uma pausa. Eu fazeria uma pausinha agora. Entendi. Deixa eles voltarem, que aí eu já vou. Tá. O doutor Edivaldo está sem som.
Eu achei que tivesse liberado o som aqui. Eu disse que o seu fundo está mais bem decorado agora. É. Então, vamos aguardar o Flávio chegar. Aí, o Flávio chegou. Ele já chegou. Ó, eu vou procurar ser bem objetiva. É o seguinte, esse auto ele teve 7 acusações e o contribuinte ele só impugnou 2 acusações, os itens 6 e 7. Aí, na decisão de primeira instância, o AIM foi mantido, né? Esses 2 itens foram mantidos, e aí ele ingressou com recurso ordinário com relação aos itens 6 e 7 e informou sobre o pagamento dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 e juntou a guia de pagamento e a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Aí, logo em seguida, o delegado regional tributário de Campinas, que é da circunscrição do contribuinte, declarou que a ratificação dos itens 1 a 5, sob o pressuposto de que não teria havido pagamento. Aí, depois disso, o contribuinte ingressou com uma petição solicitando a modificação dessa decisão, insistindo em que o pagamento havia sido feito. Então, é uma situação curiosa, porque, na verdade, o recurso ordinário não tem nenhuma relação com esses 5 itens, que nem sequer foram impugnados, só que ele acabou juntando o comprovante, declarando que foi feito o recolhimento, e nesse processo, que na verdade não tem nenhuma relação com esses itens, porque nem sequer foi formado contencioso administrativo em relação a eles, já que eles não foram impugnados, entrou essa discussão aí sobre o recolhimento ou não recolhimento desses itens. Então, eu fiquei um pouco em dúvida sobre a melhor solução a seguir. Eu achei que seria mais prudente sanear essa questão. Então, o que eu estou propondo no meu voto é a conversão do processo em diligência para esclarecer essa questão e, eventualmente, se for confirmado que teve o pagamento, o delegado modificar, né, a ratificação. Cancelar a ratificação desses itens. Não sei o que vocês pensam a respeito. Maria Alice, o que eu não entendi foi o seguinte, nesses itens Sim. Que ele está alegando que pagou, mas existe aí uma dúvida se pagou ou não, não é objeto do recurso? Não. Esse que é o mais curioso, que inclusive, acho que na primeira instância o julgador pediu para que fosse processado em apartado, né, o prosseguimento assim o tratamento, né, com relação a esses 5 primeiros itens, e que o processo só continuasse com relação aos itens 6 e 7, porque somente eles foram objeto de impugnação. Só que aí, nesse processo, foi também decidido a ratificação dos itens 1 a 5. Então, assim, como aconteceu nesse processo, apesar de não não ter sido formado contencioso administrativo em relação a esses 5 itens, como houve essa controvérsia, eu achei prudente fazer isso, fazer esse esclarecimento, porque eventualmente pode ser que isso seja levado adiante, esses itens serem até inscritos em dívida ativa indevidamente. Nós poderíamos prosseguir com o julgamento do recurso ordinário e desconsiderar esses itens 1 a 5, mas acontece que assim a controvérsia foi instalada nesse processo sobre o pagamento ou não pagamento. Senhor presidente, assim, a gente entende que no caso, a certificação do pagamento, né, se foi integral, se não foi integral, a própria recorrente disse que pagou, mas enfim,
essa certificação de se foi integral ou não, no caso, ela não é relevante porque não houve a impugnação dos itens 1 a 5 no recurso ordinário. Então, o processo foi apartado, no nosso entender, de forma correta. Os itens 1 a 5 vão ser cobrados, independente dela já ter pago ou não, e o processo continua com relação aos itens 6 e 7. Então, entendo que é desnecessária essa verificação de se foi pago ou não. O processo já está apartado, os autos estão em condições de serem julgados com relação apenas aos itens 6 e 7. Não há necessidade de certificar o pagamento integral dos itens 1 a 5. O que determina é o fato dela não ter recorrido. Isso é o suficiente. Entendeu? Do ponto de vista processual, eu concordo com o Pedro, né? Independe aí se houve pagamento ou não, o contribuinte pode até discutir isso em outro foro, né? Até judicialmente, né? Mas eu entendi também a preocupação aí da Maria Alice para que não houvesse a inscrição na dívida ativa de crédito tributário já pago. Mas processualmente não é objeto do nosso recurso aqui, né? Ele se instaurou indevidamente aqui uma controvérsia que, na verdade, ela nem existe, né? Na minha opinião. Eu entendi que teve uma tentativa de que fosse apartado, mas no final acabou não sendo apartado, porque ele foi feita a ratificação dos itens aqui nesse processo mesmo, então, na realidade, não teve um apartamento dessa questão, e realmente não é uma questão que impede o julgamento do nosso recurso ordinário, a gente poderia prosseguir tranquilamente, mas, assim, diante do que aconteceu, do que eu entendi que aconteceu, que não houve o apartamento, assim, do prosseguimento dos itens 1 a 5, eu acho que, não sei, caberia sanear para evitar um transtorno, né, para o contribuinte, porque, assim, pensem, para o contribuinte seria um transtorno muito maior ter que recorrer à esfera judicial para resolver a questão dele do que já resolver aqui na seara administrativa. Sei, doutor Flávio, doutor... As folhas Eu dei 1401. uma olhada aí, doutora Maria Alice, pelo que eu entendi é o seguinte, quando ele entrou com a defesa, ele pagou esses itens, o comprovante é datado lá de dezembro de 2021. Então, ele pagou os itens que ele concordava e recorreu dos demais. Aí, ao longo do processo, depois dessa petição de ratificação, ele falou, opa, não perceberam que eu paguei. Os itens, estão destacando os itens do auto para prosseguir para a dívida ativa, né? Aí ele entrou com essa... Eu creio que para evitar aí qualquer confusão, eu creio que na hora de inscrever na dívida ativa, o sistema vai acusar esse pagamento. Mas, por via das dúvidas, eu não vejo óbice também em retornar lá, até para uma maior segurança do contribuinte de ver reconhecido o seu pagamento, né? Foi isso que eu pensei também. Foi isso que eu pensei. Na segurança jurídica. Porque, assim, bem ou mal, o processo administrativo ele serve para o controle da legalidade do lançamento, né? Aí se já foi feito esse pagamento, depois levar isso daí adiante, assim, mesmo que esse nosso processo não se refira a esses itens, ficou uma situação meio complicada, assim, eu fiquei em dúvida e achei que o mais prudente seria propor esse caminho. Me parece que o ato de ratificação não observou que existiam esses pagamentos aí, né? Então... me pareceu isso também. Ratificou sem observar, né? Sem atentar para isso, pelo menos, né? Olha, se todos estiverem de acordo, até eu concordaria aí, pelo menos em prol aí da eficiência administrativa, aí a gente resolve isso. Processualmente, nem seria o caso de conversão, mas eu acho que em prol aí da eficiência administrativa, aí, eu acho que a gente poderia concordar aí, né? Se todos estiverem de acordo. Uhum. Tá bom, pode certificar. Não morro de amores, não. Pô, eu não faço nenhuma
manifestação em sessão, vota pela diligência. Então, volta e aí a gente toma uma decisão, né? Ok. Podemos seguir assim? Então, Maria Alice, pode registrar o voto, então. Sim, eu já fiz o registro. Já está. Já registrou. Estou, então, encerrando os debates. Aguardo a confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo convertido em diligência nos termos propostos pela ilustre relatora. À unanimidade. Julgamento encerrado. Com este julgamento, nós então encerramos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos e tenhamos todos uma boa semana. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a nossa gravação, tendo em vista o encerramento